Fala pessoal, fala Vitória, tudo bem? Segunda-feira já temos aula já, hein? Aí o Zé da GP já entrou já. Show de bola. Fala Júlia, tudo bem? Segunda-feira tem aula, Dário, Álvaro, olha, tô vendo a próxima turma aqui em peso, hein? Show de bola. Boa noite, galera. Muito bom ver vocês aqui. Muito bom mesmo. Vou colocar aqui o José já para participar comigo, para entrar. José, eu tô achando que você tá, meu amigo, pelo computador, porque tá parecendo que você não pode participar. Isso é quando a pessoa tá pelo computador. Se você puder entrar pelo celular, aí você consegue. Vou aproveitar aqui, ó, para já fazer o comentário, pessoal. Já fixar então aqui, ó, diagnóstico na prática. Show de bola. Vai entrando aí, Zé, sem estresse, que eu vou introduzindo aqui pro pessoal que tá entrando. Deixa eu fixar aqui. Fixar. Maravilha, galera. Enquanto o Zé vai lá, enfim, o áudio tá bom, né? Vocês me falam, mas enquanto o Zé passa pro celular, ele deve ter entrado pelo computador, normal, acho que é uma das primeiras lives dele. E enquanto ele chega, eu vou explicar para vocês um pouco melhor o que vai acontecer hoje aqui, galera. Na nossa live de hoje, eu vou fazer algo super legal, que é o que eu costumo fazer nas nossas aulas de quinta-feira no curso, no Decole, que é o quê? A gente traz cases reais, nesse caso hoje eu solicitei para o Zé trazer, inclusive ele que participou da nossa turma passada aí do Decole. A gente traz cases reais para estudar, debater, enfim, trocar ideia, que é exatamente o que eu gosto muito de fazer nas nossas aulas ao vivo, que tem toda semana lá no curso. Para quê? Para vocês que estão escutando, para vocês que trazem o case, ficarem mais confiantes. A gente, inclusive, normalmente abre o áudio lá na nossa aula. Para quê? Para vocês diagnosticarem, prognosticarem, prescreverem, entender, né, o porquê aconteceu, o que vai acontecer com esse case, como solucionar. E é sempre uma discussão, né, uma conversa, né, que a discussão tem uma conotação um pouco negativa, mas é sempre uma conversa muito positiva, pessoal, uma conversa que agrega muito para todo mundo acaba aí ganhando conhecimento, todo mundo acaba gostando muito e aprendendo. Então, decidi trazer para vocês isso que eu sei que os nossos alunos gostam tanto, então por que não fazer aqui aberto, ainda mais com outro engenheiro que eu considero tanto, outro engenheiro que já trabalha na área, já atua, vocês vão ter a chance de conhecer, que é o José aí da EGP. Eu vi que a Daia tá aí já, né, Daia? Tá assistindo a live hoje com a gente, maravilha. E vi uma galera aí que já tá inscrita na nossa próxima turma. Galera, eu não sei, então vou aproveitar esse momento aqui que a gente tá esperando o Zé entrar. Já tá lá na área de membros o link para vocês participarem da comunidade, tá bom? Dos alunos. Para, enfim, vocês começarem a fazer networking, vocês começarem a aproveitar aí. Aí, agora foi, Zé. Pera aí. Você já deve estar entrando aí, ó. Tá te chamando. Maravilha? Então, galera, hoje é um dia super legal, uma live super legal. É uma live exatamente para vocês verem na prática como é que a gente faz um diagnóstico, como a gente prescreve, como a gente faz uma análise de determinada manifestação patológica. Trouxe as imagens, vocês vão ver na prática como é que a gente dá uma olhada nisso. Vocês vão ver na prática como funciona. Zé, é para ter aparecido na sua tela, meu amigo, literalmente um acesso, algo do gênero, uma solicitação de acesso, algo nesse sentido, tá bom? Vamos para cima aí, Ito. Isso aí, meu amigo. Vamos para cima. Mas, galera, isso que é legal. A live de hoje é para vocês terminarem ela já, poxa, olha essa manifestação, olha só como eles analisaram, olha só como eles entenderam isso. E assim, essa live, principalmente, eu não gosto de silenciar e não vou silenciar aqui os comentários, que é exatamente para isso, para vocês irem interagindo, para vocês irem falando. Enfim, tipo, ai, observei isso aqui, observei aquilo ali. Espera aí que apareceu aqui uma solicitação para mim. Show. Acho que agora vai. Enfim, é exatamente para vocês pegarem, olharem e entenderem, galera. Então, se você quer trabalhar com engenharia diagnóstica, show. E aí, Zé, bom? E aí, Zé, bom? Só baixa baixa o volume que acho que está com mais um. Mais um dispositivo aí, que daí você vai ficar dando eco. Daí você vai ficar dando eco. Isso, agora deu. Tudo certo? Beleza, e você, meu amigo? Beleza, e você, meu amigo? Eu ainda tô me Tudo escutando. bem, ainda tô me escutando. Tá me escutando agora? Eu tô, mas eu tô me escutando. Vamos ver como o pessoal Vamos ver como o pessoal tá dando eco aí tá no dando eco aí no áudio áudio ou é só o meu? Às vezes você colocar um Às fone, vezes você colocar um fone, não mas às sei. vezes você tá assistindo Mas às vezes você tá assistindo de mais de um dispositivo dispositivo do lado, ele fica dando eco. Dois celulares, talvez. Dois celulares, talvez.
Espera aí. Deixa eu tentar o fone. Legal. Tá dando eco ainda? Tá com eco, tá com Tá eco. com eco, tá com eco. Obrigado pelo feedback, Obrigado pelo Carlos. feedback aí, Carlos. Estamos se ajeitando aqui. É a primeira live. Relaxa, vai dar boa. Ou se dá, com Não se certeza. dá, com certeza. Vamos ver se E foi. agora, deu uma melhorada? Agora só tô te escutando. Maravilha, pessoal. Tudo certo aí pra gente começar a se divertir aqui? Vocês dão um feedback pra gente aí, pessoal. Por favor, faz essa gentileza quem tá escutando a gente aí. Porque pra mim ficou perfeito agora. Não, agora pra mim tá bom também. Agora acho que vai, hein? Show de bola, show de bola. Zé, tava te introduzindo um pouco aqui, falando um pouco quem é você, enfim. Mas, por favor, faça as honras. Diga pra nós aí quem você é, se apresente, fala no que você trabalha, de onde você é, por favor. Então, eu atualmente sou de Chapecó, né? Me formei em engenharia civil há algum tempo aí, me especializei, fiz uma pós na área de engenharia diagnóstica, foi uma área que me chamou muita atenção, foi a minha segunda pós, na verdade. A primeira eu me especializei na área de planejamento e orçamentos, né? Uhum. E aí me chamou muita atenção pela situação que a nossa engenharia no Brasil está vivendo, né? Sim. E é uma área diferente. O diagnóstico, a patologia, a inspeção, tudo é algo diferente que hoje, assim, a gente sai de uma graduação com foco, Henrique, pelo menos na minha, em projetar e construir. Ou construir, É esse o foco. Você não sai com foco assim em corrigir, diagnosticar, prognosticar, prevenir. Né? Normalmente nem sabe o que é isso, né? Pra ser sincero. Muita gente não sabe o que é isso. Então foi uma área que me chamou muita atenção. Então a gente começou a estudar isso. Em 2016 eu abri a EGP Engenharia, né, que está hoje aí, e a gente veio trabalhando nessa área de engenharia diagnóstica, mas eu tinha EGP antes disso voltado para a área de planejamento e orçamentos. Então, com essa pós, com todo esse mercado que a gente viu, futuro na frente, que é um mercado muito promissor. Nosso mercado está no início. A engenharia diagnóstica ela está começando. Quem entrar agora tem muito fruto para colher. Sabe? Tem muita coisa boa pela frente. Tá com muito fruto na área e pouca mão, né? Exatamente, pouca mão. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer, tem muita coisa boa para vir. Então, a gente começou com a engenharia diagnóstica, começou com a IGP, eu, a Daiane, tem o Alex, que é parceiro nosso, que trabalha com nós aí, tem o Francisco, tem o Junei. A gente tem vários parceiros que são engenheiros químicos, são engenheiros sanitaristas ambientais, são corretores de imóveis que auxiliam na área de avaliação também. Então, a gente tem uma galera aí muito boa em parceria com nós, sabe? Importante, importante. E a gente começou vamos dizer assim, a gente ainda está engatinhando. Eu falo que a cada inspeção que a gente faz, cada trabalho que a gente faz, a gente aprende junto. Sim. A gente descobre algo novo que você fala, meu Deus, isso aqui é bacana. Por quê? Porque é uma coisa nova, que tu vai estudar, que tu vai pesquisar, que te deixa com aquela ansiedade de tu chegar no escritório e começar a estudar aquilo, ver e te instiga, sabe? É um negócio muito bacana. É muito estimulante, né? Muito estimulante. E é uma área, assim, muito promissora. É que nem o curso que a gente fez ali, que eu fiz contigo também, a Daiane. O pessoal aí que ainda não se inscreveu, corre lá, porque, bom, é só fazendo. É muito legal a engenharia diagnóstica, eu gosto muito, porque assim, eu Henrique, é uma característica minha, né? Acho que até por isso que eu decidi ensinar os engenheiros. Eu tenho a característica de me desafiar, eu não consigo não me desafiar. E assim, na engenharia diagnóstica, se você conseguir trabalhar com engenharia diagnóstica e não se desafiar, eu te garanto que você está fazendo outra coisa, menos engenharia diagnóstica. Porque cada dia é uma novidade, cada dia você aprende uma coisa nova. Cada dia aparece um BOzinho, vamos chamar assim, né? Um desafio para você solucionar. E, galera, todo dia você vai estar estudando para o resto da sua vida. Enfim, eu fiz pós, acho que até a mesma pós que você.
pô, ter aula com Gasparim, com Marco Antônio Gulo, com Cabral, com Jerônimo. Lívio, Jerônimo, enfim, são os pais da engenharia diagnóstica e direto eu converso com eles, né? Eu sempre estou aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo, eles trabalham lá, eles são membros, enfim. E eles têm muito essa ideologia de todo dia estar aprendendo, todo dia estar estudando. Então, isso que eu acho legal. A gente vê referências muito mais velhas, muito mais experientes. Os pais da engenharia diagnóstica estão assim. Então, a gente, cara, é muito divertido. Para ser sincero, eu me divirto muito nesse sentido. Muito. Não, esses caras aí são um exemplo na área de engenharia. O Renato Saad. Renato, na área de fachadas e revestimentos, um baita professor, uma pessoa em si, 10. Nota 1000, nota 1000. Mas, galera, então vamos lá, vamos se divertir. Vamos brincar um pouco. O que a gente vai fazer aqui? O Zé já participou um pouco disso comigo nas aulas, por isso que eu até convidei eles. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, compartilhar o seu conhecimento. Galera, esse mecanismo que a gente vai fazer é basicamente o que a gente faz na nossa aula de dúvidas, nossa live de quinta-feira para os alunos no nosso curso fechado. Que o que a gente faz? A gente traz cases reais, normalmente os alunos me mandam ou eu trago, e a gente discute. A gente bate uma ideia, gosta de fazer o quê? Um diagnóstico, um prognóstico, uma prescrição, para a gente desvendar um pouco. Os cases de hoje, quem trouxe foi o José, que compartilhou com a gente. Então vai ser legal porque ele vai poder descrever um pouco mais de cada case. Mas eu vou compartilhar com vocês as fotos, assim fica facinho de vocês conseguirem analisar. Tá? Então, Zé, vou compartilhar aqui na minha tela, acho que você já deve estar vendo. Se você quiser ir falando um pouco da edificação, eu vou andando um pouco pelo case enquanto você descreve. Para o pessoal que está assistindo hoje, a gente aí, se ambientar, enfim, sentir que está desvendando esse case com a gente. Vamos lá. Então, Henrique, esse edifício aí, ele é um edifício de um padrão médio-alto, tá? É um edifício residencial aqui da cidade de Chapecó, e ele é um edifício que ele é um apartamento por andar. Então, assim, você olha esse edifício e você fala, meu Deus, não é verdade. E o mais interessante dele, o habite dele é de 2017. Nossa, tá. 17. Então, assim, esse caso aí, cara, ele é um negócio assim que o edifício, ele tá, vamos dizer assim, pelo que a gente levantou e diagnosticou na inspeção que a gente fez, ele tá com 80% dele comprometido pela umidade. Tá. Essa primeira foto que tu colocou ali, ela é o último pavimento, depois antes do barrilete, do salão de festas, Tá. né? Ele é o último pavimento, é o hall do último pavimento aonde tem a habitação, aonde é a área Unidade privativa, autônoma onde tem um mesmo, né? apartamento. Isso, ele é o Legal. último. Então, olha a situação dessas paredes que são do hall, que elas têm, a face dela é externa. Olha como tá a infiltração. Então, ele já danificou toda a parte do revestimento interno, ele já danificou a pintura, a massa não tem mais. A massa corrida que tinha, né? Ali, ela já danificou, a pintura já tá, toda ela, se você passar a mão, ela escama. Ela já tá escamando. Esse é o banheiro do salão de festas. Essa imagem é interessante porque eu uso a termográfica da FLIR. Muito boa, você sabe? colocou aqui até umas fotos. Eu te mandei a imagem. Sim. Você olha a imagem, ó, esse é do hall. Então, toda essa parte azul, que a termográfica, para o pessoal aí que não entende como ela funciona, ela identifica pela troca de temperatura. Então, ela identifica a umidade pela troca de temperatura. Então, essa parte mais azul escuro que tem aí, é toda a parte onde está concentrada a umidade. Aí, aonde ele vai ficando um azul mais claro, parte para um amarelo, um verde e vai para o vermelho, é a parte onde não tem mais a umidade. Boa. Então, quando você pega a FLIR para tu analisar a termográfica para tu ver, você fica de cara. Porque externamente esse prédio, o que a gente concluiu? Ele não teve um tratamento nenhum externo. Nenhum. Ele não teve uma impermeabilização de fachada, ele não teve um preparo em toda a fachada.
né? Calma, mas ele já Ele tá não dando tem diagnóstico antes pro pessoal, pô. Calma aí. Vamos fazer por parte, senão o pessoal perde a graça aqui da nossa Ah, descoberta. senão o pessoal se. É, você conta o final da história antes de contar o início, pô. Conta felizes para sempre já? Calma aí, vamos por partes. Então, cara, ó, essa é a janela do salão de festas. Olha a situação dela. Nossa, olha a situação. Nada de umas corridas. Eu tô chegando bem perto, tá, pessoal? Pra eu ver a foto com vocês, tá? Pra ser sincero, é a primeira vez o Zé me mandou, eu não tive nem tempo de analisar, vou analisar aqui com vocês as fotos. E com o Zé, obviamente. Legal. Uma coisa que eu queria comentar, galera, legal aqui, né, do Zé ter compartilhado a foto. Eu vi, inclusive, que é uma FLIR C2, né, que você estava usando. E, às vezes, o pessoal vem, né, isso é uma coisa, uma dúvida frequente que o pessoal vem até mim, Henrique. Ai, poxa, eu quero começar com engenharia diagnóstica. Eu preciso comprar equipamentos super caros, né? Que nem você tem um Mavic, que nem eu tenho, um drone, aí uma câmera termográfica, aí nananana. Pô, Henrique, a hora que eu vejo, você tem dezenas até de milhares de reais em equipamento. Preciso ter tudo isso para começar? Eu acho que não. Eu acho que assim, depende do serviço que você quer prestar. Ah, eu vou querer prestar serviços mais especializados e com maior valor agregado? Sim, eu acho viável, até porque eu mesmo invisto na minha empresa e o Zé também, galera. Inclusive a câmera que o Zé usou aí é uma câmera super legal, que eu super recomendo, que é uma C2, galera. É uma câmera de entrada, assim, da FLIR, mas é uma câmera que, vamos dizer, para médias distâncias, assim, ela super atende, tem uma resolução bem, tipo, adequada para um uso normal. Talvez não para, vou querer escanear uma fachada inteira de um edifício. Talvez ela não tenha a resolução que você precise, dependendo do nível de precisão que você precise. Mas assim, quero começar a mexer com termografia. É uma câmera, uma indicação bacana aí para vocês que estão pensando nisso. Então, legal. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o Zé já deu uma cantada na bola, galera. Aparentemente, né, pelo que o Zé descreveu pra gente, isso é sempre importante. Qual é a causa, né? O que está causando? Porque se você for muito despreparado, se você não prestar atenção, o que vai acontecer? Você vai querer tratar a parede por dentro. Vamos pintar, vamos passar. Se você chamar o pintor, bato aqui meu CREA na mão. Certeza que o camarada vai falar, vamos passar uma massa acrílica aqui, uma pintura latex com a fibra bem aberta, né? Para respirar bastante, que você vai ver que vai funcionar. Tenho certeza, galera. Só que esse é um erro que vocês não podem cometer. Como engenheiro diagnóstico, a gente sempre tem que focar na causa, na origem, da onde ela está vindo. Então, o Zé comentou aí pra gente, algo interessante que a gente inclusive vai observando nas fotos. Paredes de fachada, pessoal. Paredes que fazem a divisão interna e externa do edifício. Então, ele naturalmente ele foi olhar a nossa fachada. Quer falar um pouco da fachada aí pra gente, Zé? Então, Henrique, essa fachada aí, ela tem a gente diagnosticou dois problemas nela, certo? Que o primeiro seria o quê? Que é uma falha assim que a gente vê constantemente, sabe, nas construções. Espessura do reboco. Legal. Desplacamento. Então, bem em cima no reservatório, a gente começou a analisar, ele começou a desplacar. Desplacar peças assim de 15 centímetros, 18 centímetros, sabe? Tá. Peças significativas. Por uma altura de 8 pavimentos. Sim, oferecendo um risco mesmo, né? Um risco grave. Sim. E na outra lateral do edifício, onde estava bastante fissurado, o que aconteceu foi a falta de tratamento de cura do argamassado, do revestimento argamassado. Mas estava pulverulento? Então, qual era a aparência? Ele estava... O que aconteceu? O pessoal, quando entrou com a pintura, que não fez o tratamento, ele não deu o tempo de cura necessário para o reboco. Então foi assim, reboquei essa semana, a semana que vem eu entrei pintando. Então ele tinha bastante umidade ainda. E o que aconteceu? Pintou com uma tinta, provavelmente uma acrílica. Aprisionou essa umidade lá dentro, não deixou fazer. Exatamente. Não deixou fazer a cura, o concreto teve retração, fissurou e ele começou a gerar a eflorescência. Show. E deixa eu te perguntar uma coisa interessante, eu acho que é até legal para o pessoal ter ideia, né, pessoal? O processo de diagnóstico é muito delicado, a gente vai levando muitos fatores em consideração
E assim, pelo que você está me explicando, você teve acesso a uma informação que nem sempre é tão fácil da gente conseguir, até porque muitas vezes o condomínio que chama e não é a construtora dá uma escondida no jogo, não sei se foi o caso, enfim. Mas como é que você teve acesso a essa informação do não respeito ao tempo de cura da argamassa? Foi por meio de um diário de obra, por meio de uma anamnese, né? Ou seja, uma entrevista? Como é que foi? Assim, ó, a gente costuma sempre fazer uma reunião com o condomínio, sabe? Uhum. A gente agenda uma reunião primeiramente com o síndico, é o primeiro contato que a gente faz quando ele nos procura. E antes da gente, vamos dizer assim, passar qualquer questão financeira, a gente solicita para ele que faça uma assembleia, ou pelo menos com o pessoal da dirigência do condomínio, ou se ele reunir todos os moradores, como esse ele é um prédio, um edifício que ele tem um apartamento por andar, então são 9 moradores, é Aham. tranquilo. Sim. Então a gente reúne o pessoal e ali a gente faz uma coleta de informações. Então, como aí teve muitos casos de pessoas que a maioria comprou na planta e foram acompanhando a obra. Inclusive, nesse prédio tem 2 engenheiros que moram. Olha, aí é bom. Aí é bom que o pessoal Entendeu? Então, observe. assim, aí o pessoal foi relatando, sabe? O pessoal foi nos passando. A gente faz, tipo, a gente monta um checklist e encaminha para o pessoal responde, o pessoal preenche. Boa. E na própria reunião, essa troca de informação, a gente vai relatando. E a gente começa a pegar essas informações de um e de outro. E quando você pega a informação, que você vai no local, que você começa a identificar o que está acontecendo, a gente começa a casar as informações. Sim. Vai montando E tu quebra-cabeça. vai montando o quebra-cabeça. Porque assim, uma inspeção, o visual, o local, tu identificar, é primordial. Mas a informação de como aquilo foi executado, claro que não é em todos os casos que a gente vai conseguir, né? Mas isso conta muito, porque daí você já tem uma raiz aonde você pode começar a tua pesquisa, aonde você começa a pesquisar e começa a diagnosticar por ali. Com certeza. E isso vai te livrando, vai te cortando alguns caminhos que às vezes você ia demorar muito mais para chegar até ali, Sim. né? Muitas vezes E, elimina. Desculpa, eu te interrompi, pode falar. e elimina a utilização, às vezes, de muitos aparelhos que você tenha que estar locando, que você tenha que estar tirando uma amostra, que você tenha que estar levando para um laboratório, Sim. né? Que você tenha que estar fazendo uma análise mais profunda. Então, essas informações para nós são muito úteis. Então, num resumo, assim, o nosso trabalho é o quê? Primeiro passo, tenta fazer uma reunião com o condomínio. Tenta identificar os problemas e ver o que cada um tem da história do condomínio desde quando ele foi construído. E tu vai montando o teu relatório em cima daquilo. Quando eu comprei aqui, o cara não fez isso. Depois ele veio e fez assim. E Uhum. tem muitos ainda, Henrique, que eles têm fotos. Aí Entendeu? é Eles bom, têm hein? fotos. E essas fotos, o cara, porque ele é dono, ele é proprietário, ele vai se preocupar, ele investiu no Sim. imóvel. Sim, Então sim. ele vai passar lá, ele vai falar assim, cara, o cara rebocou ontem. Ainda mais se o cara já é engenheiro, se o proprietário é engenheiro, É ou é lógico. um técnico na área, né, um Aham. arquiteto. Ele vai falar, pô, peraí, o que está acontecendo? Né? Tem algo de E ele errado começa a aqui. relatar algo de errado aí. Então isso aí ajudou muito nós aí, nesse caso, Boa. né, nessa investigação. Boa, legal. É, pessoal, para quem não sabe, isso tem um nome técnico, tá? Essa análise que o Zé tá explicando para vocês um pouco mais a fundo é basicamente a anamnese. Inclusive, né, quem ainda não está sabendo, né, a nova NBR 16747, que é de inspeção predial, ela inclui num dos parâmetros obrigatórios, numa das atividades obrigatórias de uma inspeção predial, fazer essa anamnese. E, pessoal, uma coisa que eu acho muito importante, às vezes o engenheiro quando sai da faculdade, eu tinha um pouco esse olhar, não vou negar, não vou ser mentiroso aqui para vocês, eu tinha um olhar meio de, nossa, norma é muito chato, norma só serve para achar pelo em ovo, norma só serve para dar problema. Só serve para o cara que, enfim, o comprador processar a construtora. E galera, não é bem assim. A norma, teoricamente, ela é feita, e em sua grande maioria, a norma é feita por engenheiros, por um corpo técnico, e às vezes a indústria, enfim, essa parte eu não vou entrar porque senão dá outra discussão aí. Mas assim, a norma, por exemplo, a norma de inspeção predial, ela aborda a necessidade da anamnese. E você entende, tem que entender, pessoal, que a norma ela é formada com o objetivo de melhorar a qualidade construtiva.
Então, a anamnese, ela tem esse intuito de te ajudar na pesquisa, no entendimento da anomalia que a gente está estudando. Para você ter noção, Zé, olha que interessante isso. Esse exemplo eu tô adorando dar, porque foi uma loucura, cara. Eu tava fazendo uma inspeção predial em um prédio aqui em Campinas, né? Na verdade, hoje eu tô aqui em Americana, mas enfim, lá em Campinas, na cidade onde eu moro. E fazendo anamnese, conversando, chega um porteiro bem idoso já. E aí eu começo, não, olha, síndico, eu posso conversar com o porteiro? O síndico, vai, fica à vontade e tal. Comecei a entrevistar o porteiro. Cara, eu não descobri que o porteiro foi armador na construção do prédio quase 30 anos atrás. E aí ele ficou a vida inteira. Terminou a obra, no final da obra ele era o porteiro da obra e já ficou de porteiro do prédio a vida inteira. A carteira do cara, a vida inteira é por aquela sociedade de patrimônio de afetação lá, enfim, daquele prédio. O cara passou a vida inteira. Então, assim, antes de eu começar a minha inspeção predial, eu já sabia quais pilares tinham dado problema de ninho de concretagem, já sabia onde já tinha dado vazamento na prumada, já sabia onde tinha dado desplacamento na fachada. E, pessoal, quanto tempo e quanto dinheiro isso não me economizou? Por uma simples conversa. Pô, Entende? Poxa, vou fazer, é isso aí, pô, vou ter que fazer um ensaio relacionado à argamassa? Não, poxa, olha, já tá sabendo que essa argamassa não foi bem curada. Essa retração provavelmente foi causada por um problema de cura, não foi um problema, muitas vezes, dos materiais, enfim. A gente já começa a facilitar a nossa análise. Então, muito importante esse passo, muito bem observado, Zé. Obrigado por compartilhar. Mas fala aí pra gente um pouco mais dessa fachada, então. O que ela estava fazendo, enfim. Pra gente diagnosticar mesmo. O que aconteceu nessa fachada? O mais interessante que é assim, quando a fachada, quando ela começou a fissurar, que ela causou as fissuras, e pelo revestimento argamassado ele já está com a umidade retida ali dentro, né? Ele começou aquele ciclo de eflorescência, que você pode ver as manchas ali. Sim, manchas então, o que acontecia? Isso, o que acontecia? Quando a umidade que estava na argamassa começava a sair, automaticamente quando dava uma chuva, a umidade retornava. E aqui no sul, nós temos aqui, Henrique, o pessoal aí que é do sul sabe como que é. Então, assim, 90, não vou dizer 90, mas uma média de 80% das manifestações patológicas aqui do sul é a infiltração. É muito úmido. O nosso inverno aqui é bastante úmido. É mesmo. Sabe? É muito úmido. Então, assim, você passa em edifícios... Esse edifício, ele é novo. Ele tem uma BITS 2017. Né? Pela norma 15575, ele está na garantia. Sim. Entendeu? Então, assim, olha os problemas que gerou. Olha internamente aquelas fotos lá. Então, assim, o pessoal vai... Tem casos aí, ó. Esse do hall que tu voltou ali. Aí o síndico falou, José, falou pra nós lá, tinha o Alex, que é engenheiro também, que trabalha com nós lá, e se eu começar a tratar por dentro? E depois eu tratar externamente, porque o pessoal usa pela questão de insalubridade, né? O pessoal que tem problema pulmonar, problema de respiração, asma, bronquite, né? Tudo isso. Mofo, o pessoal se incomoda muito com mofo. Sim. Internamente. E se nós tratar primeiro por dentro e depois tratar por fora, aqui por dentro... Eu falei o quê? Não vai resolver. É perder dinheiro, né? É literalmente rasgar dinheiro. Exatamente. Eu falei, então tem que tratar por fora. Ó, esse caso aí. Esse caso é muito bacana. Mas é no mesmo prédio? Só pra gente não misturar. Mesmo. Legal. Não, esse é o mesmo prédio. Tá, mesmo só prédio. pra gente não misturar, que senão a gente vai embaralhar pra quem tá assistindo a gente. Mas maravilha. Onde tá isso aí, essa viga? Esse é no subsolo. Tá. Isso é lá no subsolo. Do outro lado dessa parede é uma contenção. Né? É um aterro. Então, essas manchas que a gente vê ali, isso dali é tudo corrosão da armadura. Então, se a umidade já atingiu a armadura, tá complicado. Sim. É interessante que a gente vê, né, pessoal? A água sempre vai achar o caminho mais fácil. Então, vocês observam próximos à viga, aqui do meu lado, né? Vocês observam próximo à viga mais ou menos nessa altura, como a falha de concretagem naturalmente vai ser o caminho da água, né? Vai ser um ponto frágil.
Então, você vai ter um comprometimento ali, coincidentemente, com a viga aí nesse caso, né? Provavelmente tem um pilar próximo aí na região também. Apesar de parecer uma viga de transição, é isso que eu tô vendo? Não, é um Não, conduíte não. aqui. Isso é um conduíte, não é transição, não. Tá, tá. Tá, então vamos lá. Então vamos passar para o nosso diagnóstico aqui, Zé, para a gente poder ir para o nosso próximo case. Então, diagnosticando esse camarada aqui, quais são as causas, né? Vamos olhar pelo lado de dentro. Quais são as causas da degradação da nossa pintura e do revestimento argamassado interno? O que que você colocaria aí? Eu ver se eu coloco mais alguma coisa. Então, o que eu descrevi aí nesse caso, Henrique? Primeiro caso, infiltração gerou a questão da eflorescência. Tem parte dessa parede que está o concreto, a argamassa de revestimento, o reboco, desplacou. Então, o que aconteceu? Primeira questão, vai ter que remover tudo isso daí, né? A umidade que veio externamente, que entrou da parte externa, ela acabou gerando, exatamente, veio dessas fissuras aqui, ela acabou danificando, umedecendo e acabou desplacando a própria argamassa de revestimento interno do reboco e danificando toda a pintura, gerando todo esse problema de eflorescência que Sim. deu interno dele, que começou a esfarelar o concreto e a argamassa e fazer esse estufamento da pintura. Outro caso interessante que eu estava vendo também aí, que o pessoal usa muito, é o tal do alvenarite. Não conheço, não conheço. Alvenarite é aquele... Alvenarite, na verdade, ele é uma marca de um produto, aquele que você substitui pela cal. Ah, tá. Que você dosa. O que acontece com ele? O pessoal usa muito, o pedreiro, pelo menos gosta de usar bastante. Né? Exatamente, para ele dar mais trabalhabilidade na massa. E o que acontece? Ele gera uma reação química, depois de pronto, depois de um certo tempo, que ele começa a formar aqueles bolsões, todo esfarelado que forma na tinta, na parte interna. Tá. Como se a tinta estivesse esfarelando, que às vezes o pessoal passa a mão e fala, aqui foi usado areia demais. Sim. Aqui o pessoal usou muita areia, não tem tanta concentração de cimento. E ele começa a gerar isso. Sim. Além do problema de infiltração. Então, assim, não foi tratada a parte externa, concreto, o revestimento muito poroso, a umidade que já estava, né? Ela começou, a umidade ela vai sair, em algum ponto ela vai sair, ela vai sofrer a condensação e ela vai evaporar, ou de uma forma ou de outra, ela vai ter que sair internamente ali, ainda mais nas paredes que pegam mais concentração do sol. Legal. E ela tem que estourar para algum lado. Legal. Então ali, pela toda essa questão da umidade, do tempo em aberto que tinha que ter deixado, o revestimento curar, o revestimento secar para entrar com a pintura, tratar a parte externa e depois tratar a parte interna, foi o que ocasionou principalmente os danos internos. Né? Show. Tem um detalhe que você comentou aí que eu queria chamar a atenção do pessoal, né, até para agregar no seu posicionamento. A cal líquida é cal líquida basicamente que você está falando, né? O Miro até colocou aqui, é isso aí. Tem que tomar um cuidado com cal líquida, pessoal, porque ela tem a tendência de incorporar ar e, enfim, aumentar o volume de vazios, tirando a resistência da argamassa. Então toma cuidado com cal líquida em fachada também, porque é uma argamassa que ela tem a necessidade, até inclusive pela norma, isso, de uma resistência maior às intempéries, uma resistência maior à abrasão, ela é submetida a muito mais tensões. Então, por exemplo, essa fachada aí que já tem essa fissuração, realmente parece uma fissuração por retração, pelo desenho das fissuras, né? Isso, enfim, não vem ao caso explicar a diferença dos tipos de fissura, como a gente diagnostica, mas faz sentido pela aleatoriedade, enfim, o desenho delas. Mas, assim, por ser uma argamassa mais fraca, se a pessoa não soube dosar a cal líquida, inclusive, se a pessoa depois vem e vai almoçar e depois coloca água de novo para reidratar esse cimento, a tendência de uma fissuração como essa que o Zé está mostrando aumenta ainda mais. Somada com a não cura dessa argamassa, pessoal, o resultado não pode ser muito não tem como ser feliz, para abrir o jogo aqui para vocês. Para ser bem sincero, não teria muito como ser contente. Então, assim, não respeitou. Para vocês terem noção, a argamassa de fachada, necessariamente, todo revestimento argamassado
deveríamos ter cura, tá, pessoal? Cura úmida, inclusive, ou cura química. Só toma cuidado com a química para fazer limpeza para pintura depois. Mas, enfim, cura úmida. Além de não ter feito a cura úmida, a pessoa foi lá e pintou por cima não respeitando. Então, você perdeu uma qualidade de aderência da pintura com o substrato e perdeu a qualidade da cura do substrato. Reduziu a resistência dele, enfim, as características que a gente esperava. E aí, o resultado que a gente tem é essa foto aqui do meu lado, que vai ser, enfim, essa argamassa extremamente porosa, com baixíssima resistência, que você já mostrou pra gente que não estava tendo coesão, estava desplacando. Aí você pode acrescentar para mim, não sei em qual elo da corrente, né, que ela estava desplacando, se era o chapisco, se era entre a argamassa e o chapisco, no meio da argamassa pintura, enfim. E aí, como consequência, você tem infiltração para dentro da unidade autônoma, pessoal. Uma curiosidade para vocês, qual o momento que a fissura está mais aberta? É no frio ou no calor? Sabe responder essa, Zé? O momento que a fissura está mais aberta é no calor. No calor? Explica para nós aí, então. É pela questão da retração do concreto, né? Não, desculpa, no frio. Ah, bom, eu estranhei, mas enfim. No frio. Eu tô confundindo, não, é no frio. Maravilha. É no frio. Né? Quanto maior a temperatura, o concreto retrai, né? Quanto menor maior a temperatura, ele vai expandir. Sim. Então, por isso da questão da insolação da fachada. Boa. Pode ver, a fachada que ela recebe mais insolação, o risco dela fissurar é maior. Boa. Boa. Né? Então, até partindo aí um pouco para frente, pessoal, seguindo só para a gente não perder essa linha de raciocínio, vamos imaginar que a gente está aqui com uma fissura no meio das minhas mãos e tem 2 panos aqui com um revestimento argamassado. Então, ela retraiu, tá frio, a fissura abriu. Ela tá calor, tá insolando lá, ela vai dilatar, vai fechar a fissura. Então, qual o melhor momento para você tratar uma fissura dessas? Vai ser quando ela tá totalmente aberta ou quando ela tá totalmente fechada? Quando ela tá aberta, pessoal. Porque você vai colocar aqui um selante acrílico, algo do gênero, enfim, depende do tipo de problema que você tem. Então, você vai ter certeza de que ele vai trabalhar, que ele já vai estar tensionado na pior situação dele. Então, muito importante esse tratamento na situação. Por isso que a gente faz logo de manhãzinho um tratamento desse. O cara tá fazendo isso 2 da tarde, com o sol da tarde batendo ali naquela fachada, troca de empreiteiro. É a dica que eu te dou. Ou contrata um engenheiro diagnóstico, né, Zé? Exatamente. E o mais interessante é assim, qualquer tratamento, qualquer recuperação estrutural que for, o pessoal tem que ter um engenheiro junto. Opa! Sabe? Tem que ter um especialista. Não adianta procurar um pedreiro, por mais bom que ele seja, sabe? Por melhor que seja. Sim. E tem mão de obra boa. Só que tem que ter um especialista, tem que ter um profissional da área, né? Você vai tratar uma situação de uma estrutura. Você tem que ter um engenheiro calculista, que ele vai te dar uma orientação, ele vai te explicar como que a intervenção tem que ser feita, como que ela tem que iniciar. E isso até para uma fachada, para uma pintura, para uma recuperação. Para tudo, você né? imagina um edifício que nem esse, imagina você um edifício que nem esse, você fazer a pintura. Vamos colocar, eu não estou meio por fora de valores, mas vamos colocar aí 80 mil reais. E daqui 1 ano acontecer isso aí de novo. Sim, sim. E você não quis gastar, vamos dizer, o que eu vou te dizer, 10% desse valor com o engenheiro. Com o engenheiro? Sim, sim. Né? Enfim, então vamos lá, vamos progredir, Zé, porque nosso tempo, papo bom é assim, galera, não tem jeito. Papo bom é que a gente olha pro relógio e a gente assusta. Então, assim, Zé, vamos dar um prognóstico, ou seja, qual a tendência de se a gente não tiver uma intervenção, qual a tendência disso aqui se tornar, o que você prognosticaria de resultado aqui? Olha, primeira coisa, o desplacamento que ela tem na parte externa vai continuar, vai aumentar, né? O desplacamento ali, como tu me perguntou antes, ele é entre o chapisco e o reboco, aonde a gente identificou que ele está soltando, que ele está desprendendo. Então o chapisco está aderido. O chapisco está aderido, só que é muito fraco o chapisco. Ele não preencheu toda a parte da alvenaria, sabe? Ele não criou uma porosidade, um atrito suficiente para aderir à argamassa. Para uma ancoragem mecânica mesmo, né? Além da... Para uma ancoragem
Legal. que seria o ideal, né? Também nem sei se foi feito o teste de arrancamento, não tive essa informação. Provavelmente A não. gente, não. Eu sei que não foi a revestimento virado em obra, foi uma concreteira que entregou. Uhum. Provavelmente a concreteira não deve ter feito o teste, né? Para dar um laudo atestando, enfim. Então, o que acontece? Vai começar a desplacar, as fissuras vão aumentar, a eflorescência vai aumentar, a tinta, pode ver nesse pilar aí, ela já começa a desplacar toda ela também, Sim. porque a umidade já está ali, já tá danificando, ela já cortou aquela ponte de aderência que tinha. Sim. Ela já eliminou Não, fora aqui. desbotamento, enfim, tudo isso, né? O manchamento, por ser uma pintura, um marrom escurecido, isso fica visível de longe. Sim. A depreciação do prédio é muito grande, né? Exatamente. E forma aquele mapeamento na fachada. Né? Você olha para a fachada, é quase o mapa do Brasil, né? Uma bagunça, né? Virou Mas, com 3 anos ainda, mais assustador ainda, né? Quanto que você não deprecia esse mas imóvel? ele vai, é o valor dele, nem se fala, né? E assim, vamos pensar assim no bem, né? No bem, que é um imóvel que muitos ali investiram, trabalharam para conquistar aquilo, Sim, sabe? Então, poxa, não tem o que falar, sim, sim. né? E vamos pensar também no ponto de vista, vamos dizer, não sei na sua região se é comum, mas na minha região é muito comum, as pessoas comprarem um apartamento na planta para investir mesmo e tem o objetivo de pôr para alugar ou pôr para vender nos primeiros anos, aí, nas primeiras idades do imóvel. Como é que você vai vender esse prédio nessa situação? Ah, olha, tem um apartamento zerado para te mostrar. A pessoa chega no apartamento nesse estado, pessoal. Não vem ver aqui a sala de jogos, vem ver o salão de festas, né? Você falou. Aí a pessoa entra no banheiro e vê isso aqui, galera. Depreciação absurda do imóvel, depreciação muito grande. Então, legal. E aí, para a gente fechar aqui, Zé, o que você daria de prescrição, pessoal? Para quem não sabe o que é prescrição, o prognóstico do Zé eu acho que está perfeito, eu acho que eu não tenho muito a agregar, eu acho que é isso aí mesmo. O depreciação muito grande do imóvel, o desenvolvimento de insalubridade, principalmente na parte interna, risco, pessoal, aos passantes por desplacamento da fachada, né? Risco de desprendimento, enfim, mas é mais ou menos nessa linha que o José colocou, acho que está perfeito. E agora a gente vem, pessoal, para a nossa prescrição, ou seja, qual é o remédio que a gente daria nessa situação? Se tem alguma coisa aí para agregar, Zé, você que acompanha mais de perto, daí qualquer coisa eu adiciono aqui. Olha, Henrique, essa parte da fachada ali, tanto a parte externa quanto a parte interna, aonde a umidade está bem agressiva ali, primeira coisa, eu faria um mapeamento na parte que está desplacando de todo o Show, revestimento. show. Identificava aonde o revestimento está solto, porque não vai resolver eu tratar o revestimento se ele está solto, se ele não está sem aderência. Então, eu Show. retirava toda a parte, entrava retirando toda essa parte do revestimento que está solto, né? Faria um novo tratamento, um novo revestimento, se fosse necessário, desde a parte do chapisco, do embolso. Remove tudo que está solto e depois entra tratando. A parte da pintura, eu entraria fazendo aonde não precisa tirar o revestimento argamassado, eu entraria fazendo a retirada de toda a tinta, de todo o revestimento que tem em cima, sabe? Lixando, raspando, Legal. deixando ela, tratando todas as fissuras, né? Uhum. E deixando essa parede ventilar, principalmente num período, vamos dizer assim, que não tivesse tanta chuva na De nossa estiagem. região de estiagem, para tratar ela. Para depois eu entrar tratando na parte que não precisou desplacar, que não precisou arrancar o revestimento, tratava toda a porosidade do concreto, sabe? Faria um tratamento antes de aplicar a pintura, aí fazia uma boa impermeabilização e posteriormente entraria com a pintura, né? Não sei o que tu me diz. Legal, legal. Tem um fator, pessoal, que eu acho legal vocês olharem aí, para vocês prestarem atenção. Acho que principalmente para quem nunca realizou esse tipo de serviço pode cometer esse erro e é um erro que sai caro, depois você percebe que você comete à toa. Que é o que, galera? Engenheiro civil, acho que pela nossa natureza, a gente tem mania de achar que a gente tem que dar toda a solução, que a gente tem que englobar tudo, que tem que saber fazer tudo, que o cliente te chamou para o orçamento, você já tem que sair com a resposta pronta.
pessoal acha que engenharia civil é drive-thru, né? O cara te chamou, você passou ali, já sai com hambúrguer e batata grande na mão. E não é bem assim que funciona, galera. Então, assim, eu acho que boa parte do... É que eu acho que como o Zé já sabe mais ou menos o que aconteceu no prédio, ele já vai um passo um pouco para frente, galera. Mas o que eu, Henrique, né, olhando de fora, ainda não conheço o prédio, ainda não posso falar. Com certeza ele tendo visto pessoalmente é outra história. Mas uma coisa muito importante, pessoal, seria, por exemplo, um ensaio de arrancamento nessa fachada, exatamente pelo que ele falou. De, poxa, vamos testar qual a característica desse revestimento, o que que a gente tem na mão. E assim, não adianta testar uma peça, tá, pessoal? A gente faz diversos pontos de arrancamento pela fachada, até porque não é um ensaio tão caro. Faz diversos pontos para caracterizar a solidez dessa fachada, a característica dela. Depois dele, em paralelo, a gente faz o quê? O teste de percussão aí, que bom, eu já postei algumas vezes aqui na página, todo mundo aí já deve saber o que é. Eu gosto muito, não sei se o seu também é, né? O vermelhinho da Tramontina, né? O martelinho de ABS. Enfim, vem batendo o martelinho na fachada, pessoal, para procurar os pontos cavos. E aí faz o que ele falou, de fazer um mapeamento na fachada. Então, dessa forma, a gente vai fazer um mapeamento e vai verificar como que está essa fachada. Então, assim, esse seria o meu primeiro passo, galera. Por quê? Seguindo nessa linha de raciocínio do McDonald's aí, que todo mundo acha que o engenheiro é. Nosso serviço, principalmente do engenheiro diagnóstico, é de pesquisa, né? É de Sherlock Holmes, né? De detetive mesmo, pessoal. Então, assim, de olhar, a gente não vai conseguir falar, olha, essa fachada tá inteira com falha de aderência. De olhar, você não vai conseguir falar e tipo, vamos substituir 30% da fachada. Então, a gente tem que fazer ensaios e testes para a gente embasar a nossa decisão. Até porque, poxa, uma fachada é muita metragem, então são serviços caros, não são baratos. Então, mas eu acho que assim, diagnosticamos e aí o Zé já passou realmente para a execução, que eu acho que está perfeito. É isso aí, galera. Vamos remover os trechos em que a argamassa estiver comprometida, não tiver a aderência adequada. E, de novo, tem a 13755, que nos dá embasamento nesse sentido. E a gente vai lá, faz os ensaios necessários, vê, arranca a argamassa onde estiver ruim, faz o tratamento dela onde ela estiver boa. O que a gente vê, tá, pessoal, em grande parte dos casos, a partir de uns 30, 40% da fachada comprometida, isso até em jurisprudências, né, a gente vê de um modo geral, 30, 40%, normalmente até o juiz manda arrancar a fachada inteira e fazer de novo. Porque senão vira coxa de retalho, galera. E aí você gera muitas zonas de enfraquecimento entre a argamassa velha e a argamassa nova. Aquilo ali, por mais que você faça um bom tratamento, faça uma boa aderência, você vai gerar partes enfraquecidas, né? Encontros enfraquecidos, que tendem a gerar problemas, lógico que em formatos e características um pouco diferentes, mas tendem a tornar fissuras com problemas como esse. Outro fator interessante, né? Eu estava vendo até uma palestra do Renato alguns dias atrás com a Sto, né? Enfim, não vou falar de marca aqui, mas já falei. De pinturas elastroméricas, pessoal, e pinturas que permitam a transpiração da nossa fachada. Então, vamos dizer, você tratou aí as fissuras, vamos dizer se vai ser com selante acrílico, como é que vai ser, e aí você vai fazer isso, vai fazer uma pintura, como a gente já definiu que é a nossa fachada. É uma fachada que vai estar trabalhando, vamos dizer que a gente não vai refazer ela inteira. Então, é uma argamassa que está tendo uma movimentação. Para buscar baixar custo, às vezes, a gente pega uma pintura que absorva melhor essas tensões. Que aqui parece uma pintura acrílica tradicional, então ela não absorve muito bem essa movimentação, acaba fissurando, acaba trincando e acaba sendo esse nosso ponto enfraquecido, nosso ponto de entrada para esse tipo de manifestação que a gente está tendo aí. Então, galera, a pintura também é muito bom. Eu não sei se vocês já viram isso, algumas botas, né? Acho que a própria Gore-Tex, né? Uma marca europeia, ela tem o tecido, pessoal, alguns tecidos para nadador, enfim, trabalham dessa forma. A água não entra pelo tipo de fibra que existe, mas o vapor consegue sair. Uma boa pintura de fachada, a boa fachada, na verdade, né, inclusive o revestimento argamassado, tem que ter essa característica para garantir a estanqueidade, que é o que o Zé falou. Poxa, tá entrando água, mas a hora que ela sai, a pintura não deixa, e olha a quantidade de bolha que a gente forma, olha a quantidade de descascamento, olha a quantidade de trechos que a gente perde aderência. Então, assim, a pintura não está deixando respirar e está deixando entrar. Então, a gente tem o pior dos casos possível. A gente está armazenando umidade dentro da nossa parede e aí não tem jeito, a unidade autônoma vai sofrer. E aí, depois de tudo isso, entra o que o síndico veio falar para você, o morador veio falar para você. Tratou interno. Então, a gente trata primeiro a causa, depois a consequência. Pode falar, Zé, por favor.
Não, é isso daí. É isso daí. Que nem o pessoal ali, até um amigo meu, o Juliano, ali perguntou se só o comentário, só a conversa com o síndico, com os moradores, é suficiente para diagnosticar. Não, não é suficiente, mas ele corta um caminho, ele te leva a uma conclusão. Por quê? Porque daí você, baseado nas informações que tu coleta, tu começa a fazer uma investigação, primeiramente partindo daquilo, para depois você chegar no que você identificou lá no local. E muitas vezes, até, você pega pedaços ou partes, amostras daquilo. Eu, às vezes, faço isso na minha inspeção. Não que eu tenha laboratório e que eu leve para um laboratório. Uhum. Porque eu começo a analisar aquilo, começo a pesquisar, você começa a comparar a situação, você começa a identificar a situação em que está. Mas claro que a informação vale muito. A gente não pode descartar, mas a gente também não pode embasar o nosso laudo somente na informação. Lógico. Ela é um agregado para nós, ela ajuda isso, né? Sim, com certeza. Até porque, pessoal, uma coisa importante é você saber interpretar essa informação, porque ela está vindo dos olhos de um leigo. Que é aquela coisa, você vai no médico, você vai falar, eu tô com dor no baço. A hora que o cara vai ver, na verdade, você tem um problema muito mais sério, mas popularmente você acha que aquilo é uma dor no baço. Enfim, às vezes um leigo olha uma eflorescência dessa na fachada e fala, tá, sei lá, o passarinho fez cocô na fachada, entende? Ele não tem uma identidade, não sabe diagnosticar tecnicamente aquilo. Então a gente tem que saber muito bem interpretar o que é passado para nós, porque mesmo que de boa fé, às vezes a pessoa tem uma interpretação diferente da nossa, então isso é muito importante. Só para responder aqui a pergunta da Vitória, inclusive, nova aluna aí, Zé, do Decole, você vai conhecer ela lá na comunidade depois, enfim. Inclusive, você viu que eu mandei no grupo lá hoje, né, no Telegram nosso, da turma, o link do Facebook para vocês já entrarem lá na comunidade nova, né? Bah, bacana. Vitória, tu não vai se arrepender, hein? Show de bola. Vai lá. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Decolar, hein? É isso aí. Ó, a Vitória falou aqui pra gente, galera. A argamassa no tratamento da infiltração seria com um aditivo impermeabilizante? Interrogação. Ou utilizando somente impermeabilizante depois da aplicação de chapisco e reboco? Legal. A argamassa que a gente fala, tá, Vicky? Só para você entender, ela é o reboco, né? Pode ser em dupla camada, enfim, né? Emboço e reboco mesmo, ou o famoso reboco paulista, né? Emboço paulista, que é a camada única, né? Na minha região a gente só usa camada única. Acho que pro sul vocês ainda usam duas camadas, né, Zé? Não sei. Vocês ainda usam emboço e depois vem com o reboco fino por cima? Não. A gente faz usa massa paulista. única também. Usa paulista. Massa única. Tá. Isso aí. Então Vicky, ó, o que eu te falo? A argamassa de fachada não necessariamente precisa ter um aditivo, tá? Muitas pessoas acham que precisa. Se bem feita, não, a não ser que você veja alguma especificidade da sua região. Às vezes em região de praia, por exemplo, por uma questão específica de exposição, você acaba adotando. Dizem que na região do Amazonas também, né? Porque é chuva todo dia, fachada úmida todo dia. O pessoal toma alguns cuidados extras também. Mas, enfim, é muito caracterizado pelo que o Zé falou lá no início da live, pessoal, que é a espessura do reboco e aí uma boa pintura, tá? Eu vi até que a pessoa falou aqui mais para baixo de usar impermeabilizante manta acrílica, pessoal. Eu nunca vi pintar uma fachada inteira de manta acrílica. Vai sair uma fortuna, tá? Vai ser muito caro. Não sei se é a melhor solução. Bem elevado, sabe? Ó, uma tinta que ela auxilia, não estou dizendo que ela resolve para um acabamento final, é você usar uma tinta elastomérica. A tinta elastomérica auxilia muito, até pelas questões das microfissuras, né? Mas o tratamento da fachada hoje também, pensando em pintura, o que acontece? O pessoal tem usado muito para evitar essas microfissurinhas e tal, uma membrana, como se fosse uma membrana de lã de vidro, bem fina. Ela é uns rolinhos de 60 e você vai passando o preparador quando você é uma mantinha termina que vem no rolo, assim, reboco. você desenrola, né? Isso, essa daí. Conheço. Tá. E ela faz como que eu posso te dizer? Ela Como dissipa se fosse tensões. uma espécie. Exatamente, ela para absorver as tensões e das retrações que sofre a argamassa. Sim. E isso aí elimina, nossa, dessas microfissurinhas, tipo mapeamento que acontece, ela elimina ali uns 50%. Sabe? Sim. Não que não vá ocorrer, mas reduz muito. E a tinta elastomérica ajuda bastante nisso. Ajuda bastante.
É. É que tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de tela, enfim. Eu tomo muito cuidado que nem o pessoal que gosta de usar Via Plus 5000 com aditivo lá, com a tela de reforço. Eu, Henrique, por exemplo, não uso mais. Inclusive, eu estava num treinamento da própria Viapol em São Paulo algum tempo atrás, e eles falaram que eles só não aboliram os 5000 porque o centro-oeste do Brasil só usa os 5000 e não gosta dos 7000, que já tem a incorporação de fibras no produto. Mas eu, Henrique, já tive muitos problemas, e eles reportaram isso para mim também, que, de um modo geral, a mão de obra tem dificuldade de fazer a boa aplicação da manta, pessoal. Porque se essa membrana, se essa manta não for, essa tela, não for bem aplicada, ela forma bolhas, ela forma ondas, que aí se tornam pontos enfraquecidos e aí o que era para ser seu amigo vira seu pior inimigo. Então tem que tomar cuidado com elas, tem que treinar bem sua mão de obra. E aí eu acho, Zé, ó, pessoal, então só para fechar aqui, a gente tinha, ó, vou até mostrar para vocês, ó, tinha case que não volta mais aqui, ó, tem Belozinho que não falta. E ó, o que não vai faltar é a oportunidade, é lógico, se o Zé me der a honra da gente marcar outros encontros, para a gente discutir, já tá até com os slides prontos aqui. Mas então, para a gente fechar um bem feito, para a gente fechar aqui em uns 2 minutinhos, é só esse trecho, medidas de profilaxia, então, pessoal. Medidas, ou seja, preventivas, que são a melhor forma de economizar dinheiro, de ter um cliente feliz e de você ser visto como a maior economia da obra. Então, assim, Muito medidas bom. de profilaxia nesse caso aí, o que você diria para nós? Assim, ó, eu tenho uma frase que quem me conhece daqui a pouco vai falar, pô, o Zé fala isso de novo, cara. Mas o que eu sempre digo assim, Henrique, eu sempre faço uma comparação para o cliente, porque assim, a gente tem que cuidar bastante que o nosso cliente é leigo. Se a gente fala de uma forma meia técnica, eu tenho mais o jeito de falar de obra, então vocês me desculpem se eu falar alguma coisa com o meu português não me ajude muito. Então, por quê? Porque o cliente ele é leigo. Então você tem que fazer um comparativo para ele entender. E eu sempre falo assim, eu pego uma comparação, o exemplo de um automóvel, um carro. Vamos pensar que você tem um carro, teu carro vale 100 mil, Uhum. né? Quantas inspeções você faz em um ano no seu carro? No mínimo 2. No mínimo. No mínimo. Troca de óleo, troca de filtro. Que é o que? É a inspeção preventiva, né? Boa. Agora vamos pensar no seu apartamento. Num apartamento padrão Minha Casa Minha Vida. Aqui na minha região, ele se limita a 165, não lembro bem agora exato, se é 165, 170 mil. Então vamos pensar que o seu apartamento vale 170 mil. Quantas inspeções você fez nele em um ano? Ou em 5 anos? E qual é o custo disso? Então, assim, é um bem que ele não tende a desvalorizar tanto quanto um automóvel e que muitas pessoas, talvez por falta de informação, de conhecimento, eles não têm a noção que não é um custo, é um investimento, é uma prevenção. Porque uma quando economia. você... É uma economia, porque quando você for chamado para intervir numa situação, numa manifestação patológica, que ela já está num estado degradante, o custo vai ser muito mais alto. Sim, com certeza. Muito mais alto. Então, Sim. por isso que eu prezo o que eu falei lá no início. Eu tento reunir o condomínio e explicar para eles primeiro, Com antes certeza. de falar assim, vou mandar o orçamento e pronto. Não. Marca uma reunião, eu vou lá, eu não cobro para ir na reunião. Eu disponho do meu tempo, é depois Sim. do horário. Eu já fui em reunião 8 horas da noite, eu já fui em reunião no domingo de manhã. Entendeu? Sim. Por quê? Porque é o horário que o pessoal do condomínio tem muito pessoal que viaja, né? Deixa eu falar, o Insta vai derrubar a nossa live, galera. Se derrubar, a gente sobe, tá? Só para vocês saberem. Pessoal, só para vocês saberem, então, para a gente fechar aqui também, perguntaram do curso. O curso encerra a inscrição amanhã, tá? A turma vai fechar amanhã. Eu não sei quando eu abro outra turma. Se você quiser saber mais, o link tá na bio. Aproveita. Enfim, o Zé fez o curso, o Zé conhece. Tem alunos que fizeram o curso aí. Tem gente que já tá na próxima turma. Então, aproveitei essa oportunidade. Zé, cara, eu acho que é isso aí. Gratidão. Obrigado por participar. Vamos marcar mais live. Galera, obrigado pela live de hoje. Gratidão. Se a gente bobear, a gente passa aqui 4 horas falando. Porque engenheiro diagnóstico é assim, não tem jeito. Muito obrigado. E, pessoal, se você quer atuar com engenharia diagnóstica, se você quer aprender a rentabilizar seu conhecimento com engenharia diagnóstica, nosso curso é para isso. Nosso curso é para te ensinar não só o teórico, como também como captar clientes, como trabalhar no mercado. Fala aí, Zé. Muito bom. Galera, é que nem eu falei no início. É um mercado promissor, é um mercado novo.
está começando. Então, assim, tem um nicho de mercado muito grande, falta pessoas qualificadas, falta. A oportunidade que o Henrique está colocando aí, galera, vai lá, vocês não vão